agradecer ali, tá? Meu piloto de som hoje colocou que trabalha à disposição. Deixa eu só ver isso aqui. Boa noite a todos, meus irmãos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite do Pedro Paulo para estar nessa casa, Fraternidade Espírita Chico Xavier, e fico muito feliz de retornar a Leopoldina. Grande parte da minha vida eu trabalhei aqui em Leopoldina, numa função árdua, onde a gente encontrava pessoas em desvios de conduta, uma vez que eu trabalhava com a justiça criminal. Então, gostaria de agradecer que todos nós que tivemos oportunidade de estar aqui nessa noite, que a gente possa, vou parafrasear o que o Pedro Paulo disse, no início da oração, ele disse para a gente deixar o que é de fora do lado de fora, mas a gente sabe que toda casa ela funciona como um hospital espiritual. Então, se cada um de nós que adentramos aqui nessa noite tivermos pelas nossas baixas vibrações trazendo conosco algum irmão necessitado, que os bons espíritos dessa casa possam orientar esses irmãos para que a gente saia daqui apenas com a leveza de Jesus em nossos corações. Gustavo, Oi. seria esse do dia 3 de setembro? Porque parece que ele está em branco, não é? Posso ver? Como se tivesse um projeto em branco. Não sei se ele está na... Eu não sei se ele está no... Eu não sei se ele foi salvado no PowerPoint. Ele está. Mas eu não vou não. Só um norte, tá? Então, meus irmãos, hoje nós vamos bater um papo a respeito de um sentimento que, muito embora muito conhecido e muito falado, a gente ainda não consegue compreender a sua extensão, a sua magnitude, que é o sentimento do amor. Então hoje nós vamos bater um papo para falar sobre o verdadeiro amor. O que seria o verdadeiro amor? E eu peguei parte desse nosso estudo, desse nosso bate-papo, em algumas reflexões de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. E Joana de Ângeles, ela tem uma grande bagagem na área da saúde, na área da psiquiatria, na área da psicologia. Joana de Ângeles, que na época de Jesus era Joana de Cusa, muito amiga de Maria, mãe de Jesus. É a mesma que hoje inspira Divaldo Franco e conhece tudo de psicologia. Então Joana de Ângeles, ela trouxe para Divaldo, e eu vou tentar passar aqui nessa noite para a gente, nessas nossas reflexões, iniciando uma reflexão do mundo atual que nós estamos vivendo. Hoje a gente vive num mundo em que as coisas externas estão muito em evidência. Hoje as pessoas se preocupam muito com o consumismo, as pessoas se preocupam muito em ter, em detrimento do ser, as pessoas se preocupam muito com a beleza exterior, né? A pessoa hoje não está satisfeita com a barriguinha, tira a barriguinha, coloca um seio, coloca um bumbum, fica a barriga tanquinho e quer ficar bem.
na foto da internet. E é aí que esse mundo nos faz refletir. Hoje nós temos tecnologia muito avançada. A gente vê que sentimentos que outrora a gente tinha, como da saudade, hoje em dia praticamente deixaram de existir. Eu lembro que quando fui sair para fazer faculdade, lá em 1993, telefone era muito caro, a gente falava por carta com a minha atual esposa. Hoje você faz uma ligação de vídeo, a pessoa 15 centímetros de você, morando lá no Japão. Então, a tecnologia nos trouxe coisas maravilhosas, mas também nos afastou de coisas muito importantes. Porque com todo esse avanço da saúde, da tecnologia, da beleza, a velocidade da internet, dos meios de comunicação, os veículos super automatizados, isso nos afasta. Isso nos afasta. Aí a internet aí. Não. Tá, isso foi, nós combinamos isso, viu, gente? Porque já estava falando disso, então isso foi tudo um combinado. Então, qual que é a maior preocupação? Será que aquele rostinho bonito, com aquela foto com filtro que aparece no Instagram, reflete a verdadeira felicidade daquela pessoa que postou? Será que a pessoa que está nas redes sociais ou nas festas, nas baladas, será que essa pessoa efetivamente, quando chega na hora de dormir e colocar a cabeça no travesseiro, onde a gente encontra com o nosso verdadeiro eu, será que essa pessoa está feliz? Ou ela está vivendo um conflito existencial? E quando que dá esse conflito existencial? No momento em que não tem como a gente fugir. É no momento em que a gente adentra o nosso psiquismo, onde a gente esquece toda a realidade do mundo exterior, onde aquele sapato da Carmen Steffens não te traz felicidade mais, onde o iPhone não te traz mais a felicidade, a roupa da moda não te traz felicidade mais. É esse momento em que a gente tem que tomar cuidado, que de frente a frente no espelho da vida é que a gente vai ver que a gente pode estar amargando um conflito existencial, em que a gente pode cair na real de que a gente está procurando a nossa felicidade onde a gente não vai encontrá-la. Nós não vamos encontrar a felicidade em nada do mundo externo para dentro de nós. Nós vamos encontrar a felicidade dentro de nós. Aí nós não vamos ter conflitos existenciais. Aí vocês me perguntam assim, mas o que isso tem a ver com o verdadeiro amor? Porque para a gente interpretar o que é o verdadeiro amor, nós temos que primeiro entender que para que esse amor não seja um conflito interno, nós precisamos entendê-lo. Então, quando a gente fala em amor, a gente imagina assim, que o amor é um sentimento talvez que tenha vindo ao mundo com Jesus. E não é. Jesus veio fortalecer esse amor, mas desde que mundo é mundo, existe o sentimento do amor. Se a gente for estudar, quando as primeiras moléculas se aglutinaram para criar o universo, já existia o amor. Aqueles dinossauros que a gente via que habitavam a Terra há 200 milhões de anos, quando tinha um filhotinho que acariciava o filhotinho, afagava, fazia carinho para não deixar uma outra fera comê-lo, isso era um sentimento de amor. Um sentimento externado por um ser irracional, mas era um sentimento de amor. Até então não existia razão. Então por que é tão distante e tão antigo o sentimento do amor? Porque a gente aprende no Espiritismo que Deus é o Criador de tudo.
que apenas Deus é infinito. Foi perguntado no Livro dos Espíritos quando e como os espíritos foram criados. E eles próprios responderam: a gente não sabe responder, mas nós somos criaturas. Se nós somos criaturas é porque algo nos criou, e quem criou foi Deus, que é o Criador de tudo. Então aí nós vamos começar a entender o sentimento do amor. Por quê? Porque o amor é da essência divina. A gente sempre ouve falar, desde que a gente nasce, que Deus é amor. Não é assim? Deus é amor. E olha onde nós encarnados entramos nisso, para saber a importância desse sentimento para nós. Tem uma passagem do Evangelho que nos leva a João Evangelista, onde João ouviu de Jesus dizer: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Lembra disso, Pedro Paulo? Vós sois deuses. Então olha só, Jesus diz que nós somos deuses, e Deus é amor. Logo, nós somos aquilo que mais reflete o amor de Deus nessa existência. Deus é amor. Vós sois deuses, isto é, nós somos deuses, podemos fazer o que Jesus fez e muito mais. De modo que nós somos o reflexo do maior sentimento. E como que a gente sabe que nós somos o reflexo do maior sentimento, que é o amor? Porque em toda passagem cristã, em todas as religiões, seja ela qual for, que seja uma religião cristã, é óbvio, nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus em sua essência é amor, logo quando a gente acorda de manhã, que a gente olha para aquele espelho, a gente vê refletido a imagem e semelhança de Deus, que é amor. Então nós vamos colocar umas caraminholas na nossa cabeça para a gente começar a pensar. E Joana de Ângeles me ajudou muito nisso, porque nunca tinha pensado dessa forma. Quando na passagem de Jesus, ele nos traz um ensinamento que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é o maior de todos os mandamentos. E depois amar ao próximo como a si mesmo. Então, olha, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Por que está faltando amor no mundo? Por que está tendo guerra? Por que as pessoas brigam, as pessoas praticam crimes? Por que as pessoas não têm o coração bom? Porque Jesus disse: eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Então o paradigma é o amor próprio. Eu só consigo passar para alguém um sentimento de amor quando existe dentro de mim essa semente de amor. Aí vem a pergunta: será que nós estamos nos amando? Às vezes as pessoas caem em conflito existencial, entram em depressão, querem pular da ponte, não tem força para trabalhar, para estudar, coloca a culpa em Deus de todas as nossas desventuras por falta de amor próprio. E isso que nós precisamos resgatar em nós, para que a partir desse resgate, eu sabia, não, eu tenho dentro de mim uma semente de amor. Eu sou a imagem e semelhança de Deus que me criou sendo amor. Que eu sou
Eu sou a imagem e semelhança de um Deus que é Deus de amor. Então eu preciso ter. E como que a gente descobre esse amor próprio? Eu duvido que se eu pedir para levantar a mão aqui, quem já superou um obstáculo na vida? Todos nós já superamos. Nós passamos por perdas, por privações, por dificuldades, por amores que se foram, por entes queridos que se foram, por trabalhos que perdemos. Diversos degraus nós conseguimos alcançar. E ninguém consegue alcançar esses degraus sem tropeçar nas pedras. E essas pedras são colocadas diante de nós exatamente como obstáculos a serem superados. Vocês concordam comigo que se nós estamos no mundo de provas e expiações, é porque nós temos que provar? Se a gente tivesse na evolução de Chico Xavier, não precisaríamos mais reencarnar nesse mundo de provas e expiações. A gente estaria em mundos mais evoluídos. Então, se a gente está no mundo de provas e expiações, é porque nós temos pedras. Em outras vidas, naquele planejamento reencarnatório, nos foi passado tudo aquilo que seria necessário para você se tornar uma pessoa melhor. Pô, estou passando por essa dificuldade hoje porque alguma coisa eu fiz, senão eu não estaria passando. Isso é necessário como um resgate, senão eu não estaria passando. Só que as pessoas às vezes passam por uma dificuldade enorme e falam assim: poxa, Deus é muito injusto comigo, está me punindo. Deus pune alguém, gente? Não. Deus nunca pune. Por maior que seja a sua dor, você pode perder a pessoa que você mais ama na vida, de um acidente ou num crime, o que for. Isso foi colocado na sua vida como uma necessidade para você se tornar uma pessoa melhor. Só que a nossa visão é uma visão de 50 anos, 60, 70, 80, 90, que é a visão da nossa encarnação. Só que nós somos espíritos milenares. Nós estamos aqui de passagem. Tudo passa. Chico Xavier falou isso pra gente. Tudo passa. As nossas dificuldades passam e a nossa vida de encarnado também passa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se no momento que a gente tiver com aquele conflito existencial, sem alcançar o nosso amor próprio, se a gente fizer uma retrospectiva de todas as dificuldades que nós já conseguimos superar, se a gente conseguir imaginar todas as pessoas ao nosso redor que nos amam, a gente vai ver que a gente precisa nos amar, que nós somos importantes. Então, quando a pessoa está pensando em tirar a própria vida, será que ela não estaria sendo egoísta de pensar apenas na fuga da sua realidade e esquecendo que ela é o amor de muitas pessoas? Ou que ela é uma vencedora? E nós somos vencedores, gente, desde o embrião. Então, às vezes, a pessoa passa por dificuldade e discute com a mãe, principalmente o adolescente, e fala assim: ah, mas eu não pedi para nascer. Pediu muito para nascer, insistiu para nascer, necessitou nascer para reparar as suas dificuldades, com todo um planejamento reencarnatório. Isso na parte espiritual, porque na parte material, você pediu e guerreou para nascer. Nós todos aqui hoje éramos um em 200 milhões de espermatozoides. Quem aqui não é campeão? Todos somos campeões. Nós vencemos essa corrida e estamos aqui. Então nós precisamos resgatar esse amor próprio.
a partir do momento que esse sentimento existir dentro de nós, a gente consegue passar para o nosso próximo. Então esse é o ensinamento que Jesus nos dá, que Joana de Ângeles nos dá, para a gente saber interpretar esse amor. Então quando a gente fala em interpretar o amor, nós temos sempre que nos lembrar das passagens do cristianismo. Porque existiram espíritos encarnados que nos deixaram ensinamentos que a gente não pode esquecer. Hoje em dia as pessoas, por exemplo, se unem em laço matrimonial e falam assim, não, eu quero uma pessoa que me ame muito. Eu quero encontrar um grande amor para mim. E Joana de Ângeles nos ensina que essa não é uma interpretação correta do sentimento. Eu devo amar sem querer contrapartida, um amor puro, sem esperar um bate-volta. Porque se eu amar, vou dar um exemplo, eu e a minha esposa, se eu amar a minha esposa sem preocupar em receber o amor, mas se ela também me amar sem preocupar em receber o amor, nós dois vamos ter um amor um do outro, sem a necessidade obrigatória dessa troca. Aí veio Francisco de Assis, naquela oração mais célebre, oração de São Francisco de Assis, e lá no final, no meio da oração, São Francisco diz: ó mestre, fazei que eu procure mais amar do que ser amado. Vamos combinar assim? A partir de amanhã, todo o sentimento de amor que você puder dar, vamos dar. Sem preocupar em receber. Porque se a gente vive em sociedade, se eu dou o meu maior amor, mas ele também dá, ela também dá, isso vira uma bola de neve que a gente vive num mundo de amor. Que é o que está faltando lá no coraçãozinho do presidente da Rússia. E já faltaram no coração de vários chefes de Estado que já se guerrearam. Que é uma situação muito triste de falta de amor. Uma outra coisa, as pessoas pensam assim: ah, eu quero um amor para me trazer segurança. Ah, esse aqui é o meu ombro amigo, eu tenho a vida toda. É importante a gente ter um amor que seja um ombro amigo? É. Mas esse ombro amigo não pode ser a muleta que te mantém em pé unicamente. Porque vocês imaginem se uma pessoa depositar na outra toda a esperança ou todo o amor que ela tem. E a gente sabe que a gente está aqui de passagem, essa pessoa desencarna amanhã. Aí desencarnou um, mas levou o outro junto. Não tem força para viver. Então nós precisamos amar, sabendo da importância, mas sem dependermos a nossa vida desse único amor. E tem uma coisa muito importante, que é o amor dos filhos. O amor dos filhos é uma coisa que quem é pai, quem é mãe sabe que não há nada igual nesse mundo. Então, eu vi uma historinha contada por um psicólogo espírita, vocês já devem ter ouvido falar, chama Rossando Klinger. Óculos, cabelinho lisinho, ele é fantástico. Aí o Rossando contou pra gente uma historinha, numa palestra dele, que eu tive a oportunidade de assistir, que ele falou que quando ele estava com 18 anos, ele chegou para a mãe dele e falou assim: mamãe, final de semana nós vamos com a galera lá na Micareta, que é o carnaval fora de época que ia ter lá em Salvador. Salvador não, Fortaleza. Nós vamos lá. Aí a mãe dele analisou, ele tinha acabado de fazer 18 anos, não era acostumado a sair, viu um perigo ali, sentimento de mãe.
assim, você não vai. Aí ele regalou que ele, mas como eu não vou? Como eu não vou? Assim eu não tenho como te amar. Porque no dia eu tinha prometido que se eu fizesse 18 anos de idade, se eu não pudesse fazer aquilo que eu quisesse fazer, eu não ia conseguir te amar, eu ia arrumar minha mala e sair de casa. Aí a mãe dele foi simples com ele, ele falou assim, ó, enquanto você estiver dentro da minha casa, tomando o leite com Nescau que eu pago, comendo pãozinho com manteiga que eu compro, que os seus livros forem eu que comprar, que o seu tênis for eu que comprar e sua roupa, a última palavra é da mamãe. Isso é o mínimo de respeito. Aí ela completou dizendo uma coisa que para nós pais é muito importante. A gente não pode exigir às vezes o amor de um filho pensando assim, poxa, eu tive tanta dificuldade para criar esse moleque, ele tinha que me amar demais, ou essa menina. Porque o sentimento do amor é uma coisa que tem que nascer da pureza. A partir do momento que um filho ou uma filha for descobrindo a importância que o pai teve ao longo da formação de sua personalidade, essa pessoa vai entender o que é o sentimento do amor. Então achei legal essa historinha do Rossano. E como pai, que aqui vários de vocês devem ser pais e mães, a maior demonstração que nós podemos dar de amor aos nossos filhos é saber a hora de falar não. Isso é muito importante. Hoje eu trabalho com a Justiça da Infância e Juventude. Eu lido com meninos em estado de vulnerabilidade psicossocial, em estado de criminalidade. E o que a gente vê? A gente vê uma ausência da família nos lares desses menores. 90% desses menores infratores tiveram algum problema ou não tiveram fortalecimento suficiente na sua conduta moral. Porque como funciona? Hoje em dia está tudo muito difícil, está tudo muito caro. Para a gente viver e colocar comida dentro de casa, ainda pagar água, luz, telefone, roupa, comida, é muito difícil. Aí o que os pais fazem? Poxa, eu saí de casa às 6h30 da manhã para trabalhar, meu filho estava dormindo e eu não encontrei. Aí eu tive que fazer hora extra para ganhar um dinheiro a mais, para conseguir pagar as contas. Cheguei tarde em casa, o meu filho estava dormindo, eu não encontrei. Aí o que costuma acontecer? O filho sente uma falta que ele não expressa, mas está lá no subconsciente dele essa ausência paterna, essa ausência materna. Aí vem o pai para suprir essa ausência, de presença. Parece paradoxal, né? Mas é uma ausência de presença. Vai na loja e compra o telefone top, ou compra o Nike top. Aqui, filho, papai te ama. A gente consegue substituir a presença com presente? A gente compra o amor de alguém? Alguém aqui já recebeu uma joia e falou assim, poxa, eu não senti nada por você, a partir desse momento eu te amo com toda a força por conta dessa joia? Não compra. Então, maior demonstração de amor que nós podemos ter com os nossos filhos é ensinar a eles tudo aquilo de bom que a gente pode ensinar. E a gente só consegue ensinar estando presentes. Eu não sei se vocês lembram, quer dizer, tem muita meninada aqui, eu já estou com 47, mas quando a gente era moleque, a gente ouviu uma frase que acredito que todos já ouviram. Antigamente um pai mandava a gente fazer as coisas e mandava e não explicava por quê. Não pode, ponto final. Não era assim?
Ou então assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então assim, você tem que fazer o que eu mando, mas não o que eu faço. Esqueçam disso, por favor, que não cabe mais hoje no nosso mundo. Nossas crianças hoje, os neurônios já se multiplicaram. Se pegar os nossos neurônios com 15 anos de uma criança hoje, essa criança é um Einstein perto da gente. O que éramos antigamente. Antigamente, né? Parece que nós estamos... que era uns anos atrás. Essas crianças estão muito mais evoluídas. Então, você... E para o espírito é muito maior a nossa responsabilidade. Porque um espírita, o verdadeiro espírita, isso foi Emmanuel que disse, é aquele que se esforça para conseguir superar as suas más inclinações. Então, quando você mostra para o seu filho a sua atitude no bem, você não precisa falar. O seu exemplo serviu de ensinamento para ele. Então você imagina o pai que vira para o filho todo dia e fala assim, ó, você não pode tirar aquilo que não é seu, você não pode furtar, você não pode roubar. Aí o pai chama um menino para ir na padaria com ele, ele chega na padaria, compra lá um leite e um pão, e o cara erra no troco e dá 50 a mais, o filho viu, o pai viu, coloca no bolso e vai embora. Uai papai, você recebeu o troco errado. E o pai, não, deixa para lá, hoje em dia está tudo muito caro. Esse filho nunca mais vai conseguir colocar na cabeça dele que tirar algo de errado do próximo é ilícito. Por quê? Porque a referência moral que ele tinha agiu em erro para com ele. E essa é uma prova de absoluto desamor. Se a gente quiser dar exemplo de amor para os nossos filhos, nós temos que dar exemplo de conduta moral. Esse é o verdadeiro amor. Então, para os filhos, presença no lugar de presente e exemplo de conduta moral. Alguém quer falar aí alguma coisa? Falou? Não? Pode ficar à vontade, gente. Nós estamos só batendo papo. Então, nós precisamos, gente, entender que se o amor é da essência divina e nós somos aquela criatura, como já diz, criado à imagem e semelhança, a gente tem muito amor para dar. E o amor, como sentimento maior, não é só você amar como pai e filho ou amar como esposa e esposo. Todos aqueles sentimentos que você praticar que fizeram bem ao seu próximo são reflexos do amor. Quando você ajuda o seu vizinho, quando você pratica uma caridade, quando você ajuda alguém a atravessar uma rua, em coisas simples que a gente pratica. Às vezes, se você passar por uma pessoa com cara de triste na rua, e você abrir um sorriso para essa pessoa e falar, tudo bem, amigo? Tudo bem, amado? Bom dia para você. Aquilo ali transforma a pessoa, ou pelo menos os espíritos necessitados que estiverem seguindo aquela pessoa, vai virar e falar, poxa, esse cidadão julgou um banho de boas vibrações nessa pessoa que eu não estou conseguindo me aproximar mais dela. Isso acontece. Então, querer o bem para o nosso próximo, desejar o bem para o nosso próximo, é cercá-lo de boas vibrações. E é importante a gente ter essas boas vibrações? Muito. Porque se a gente tiver só boas vibrações, a gente não é atingido. Eu desafio quem consiga me mostrar uma passagem em todo o cristianismo em que Jesus tinha gritado ou sido rude com alguém. Por quê? Jesus, quando passava no meio da multidão que o ouvia, ele também era cercado por fariseus, com gente que não acreditava nele, que o blasfemava, que xingava, chamava de mentiroso.
colocaram coroa nele, penduraram ele naquele madeiro infame lá da cruz, fizeram N maldades com ele, e ele nunca revidou. Aí certa feita, Mateus perguntou assim: mestre, eles estão te xingando, te cuspindo, você não vai fazer nada não? Ele olhou e falou assim: então, eles estão fazendo isso? Porque assim, as vibrações estavam em sintonias tão diferentes que ele não sentia aquilo. E é essa sintonia que a gente tem que trazer para a nossa vida. Se a gente se cercar de coisas boas, de boas sintonias, a gente não tem influência. Esses espíritos falam assim: poxa, eu não consigo chegar perto desse camarada nem a pau. Eu não consigo chegar perto dessa pessoa de jeito nenhum. E por que isso acontece? Quando a gente está triste, quando a gente está em desespero, sem força de vontade, é exatamente essa vibração que os irmãos necessitados estão esperando para se fortalecerem. É como se ali em você tivesse uma vitamina, que ele se alimenta dessa vitamina que se chama baixa estima. Então, num momento desse, vamos lembrar das nossas vitórias, das nossas conquistas, daquele momento de dificuldade que você superou, daquela vitória que você teve, daquela doença que você se curou, daquele filho que você estudou, daquele alimento que era difícil, mas você conseguiu suprir o seu corpo físico dele até hoje. Aí a gente só vai ter boas energias. Então, só 40 minutos, né? De bate-papo. Para a gente não alongar muito, as pessoas às vezes perguntam assim: mas foi só Jesus que ensinou o amor? Aí nós temos várias passagens, não só no Novo Testamento do cristianismo, mas no Antigo Testamento, em várias outras doutrinas religiosas, filosóficas e científicas, como é a nossa tríade aqui espírita. Então tem uma passagem que nos mostra um sentimento de amor também há milhares de anos, muito antes de Jesus. Aconteceu numa casa de prostituição, moravam duas mulheres de má conduta. E aconteceu que essas duas mulheres engravidaram ao mesmo tempo. Então uma teve um filho, por exemplo, numa terça-feira, e a outra teve um filho na quinta ou na sexta daquela mesma semana. Durante a noite, uma dessas mulheres rolou no seu sonho em cima do próprio filho, e o filho morreu asfixiado. O que ela fez? Ela pegou esse filho, foi pé de pé no quarto da outra, colocou esse filho lá, e pegou o filho da outra vivo e trouxe para si. No dia seguinte, as duas acordaram e houve um grito, que a mãe olhou para o filho, falou assim: gente, essa criança está morta, mas esse aqui não é meu filho, tem 2 dias que ele nasceu e eu estou olhando para ele todos os dias, não é esse o meu filho. Aí foi lá e viu o filho dela lá com a outra, e a outra virou para ela: você está ficando louca, esse morto aí é seu, você que esmagou ele durante a noite, e esse aqui é o meu. Aí essa discussão chegou até o rei Salomão, no templo de Salomão. Aí contaram para o rei toda essa história. O rei ouviu atentamente e falou assim: eu já tenho a sentença, manda-me vir a espada. Aí trouxeram uma espada daquela douradona de 1,5 metro. Aí as duas arregalaram aquele olho assim. O rei colocou a criança deitada numa mesa e falou assim: a sentença é essa, eu vou partir a criança ao meio, essa mãe vai ficar com a metade e essa mãe vai ficar com a metade. Naquele momento,
A mãe da criança real diz: pelo amor de Deus, senhor rei, o senhor não faça isso. Eu abro mão do meu filho. Você pode pegar o meu filho e entregar para outro. Porque a minha tristeza de vê-lo sendo cuidado por outra, mas vivo, é muito menor do que a tristeza que eu teria se o visse morto. Enquanto a outra virou e falou assim: não quer nem saber, dá a minha metade. Aí o que Salomão fez? Pegou a criança e disse: você é a mãe. Então esse é o maior sentimento que nós temos. Um sentimento para o filho, um sentimento para a filha, um sentimento para aqueles que nos rodeiam. Que a gente possa jamais esquecer disso. Nossos filhos hoje, nossos entes que estão conosco, fazem parte da nossa família material, da nossa família carnal. Mas não necessariamente fazem parte da nossa família espiritual. Talvez tenham sido colocados na nossa vida para nos fazer crescermos e evoluirmos e sermos pessoas melhores. Nós temos um estudo sobre o que é a verdadeira família, que a gente pode bater um papo sobre isso. Então, meus irmãos, que a gente possa saber interpretar o que é o verdadeiro amor na nossa vida, para a gente tentar ser pessoas melhores. E como o Espiritismo nos ensina, que nós estamos regidos sob a lei de ação e reação, todo aquele amor que a gente jogar, nós vamos receber. Então o nosso bate-papo de hoje é esse. Fique na paz de Jesus. Gente, uns 30 slides para passar aí, mas eu vou começar agora. Um beijão para todos.